Daniel capítulo 9. É a 28ª exposição em Daniel e é a 4ª no capítulo 9. Querendo o Senhor, nós encerraremos hoje. E eu vou tentar ir bem rápido, mas preciso ler o texto hoje todo. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O 7. A ti, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O 12. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. 16. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto
por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor dos exércitos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Teu servo no passado apresentou diante do Senhor esta prece. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nós te imploramos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Nós tomamos emprestadas estas palavras, Senhor, e imploramos diante do Senhor que veja e visite esta vinha que a tua boa mão mesmo semeou há mais de 1 século atrás. Louvamos-te e bendizemos pelas bênçãos todas até aqui, por mais de 1 século em que as tuas mãos e as tuas bênçãos foram notadas e notórias. Mas ainda assim, Senhor, somos carentes e necessitados. Precisamos, Senhor, que nos dês nesta hora a porção que nossa alma carece. Fala conosco, Senhor, com poder e com graça. Que a tua presença seja perceptível entre nós. Toma a nossa mente cativa até a tua santa presença, Senhor, e nutra as nossas almas. Faça isso por amor do teu nome. Em Cristo Jesus, o nosso mediador e redentor, que nós oramos. Amém. Vou passar rapidamente todo o esboço do livro. Nós já sabemos qual é o propósito desse tipo de literatura apocalíptica. No caso de Daniel, que era para encorajá-lo e fortalecer a fé da igreja. Sua temática, vai passando aí, todo mundo já anotou isso, certo? Só para refrescar a memória.
temática desse tipo de literatura, o crescimento do mal, o cuidado de Deus por seu povo. Preciso ler esse capítulo e o próximo, o 7, 8, 9, 10, o 11, o 12, e todos os textos na Bíblia que tem esse tipo de literatura profética, apocalíptica, que fala do futuro, levando em conta esses preceitos. Ainda a segurança de que o mal não prevalecerá, e a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. O tema de todo o nosso capítulo 9, o cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. Já vimos duas partes, dois blocos desse capítulo 9. A primeira parte, os 3 primeiros versículos, uma grande descoberta. A segunda parte, uma grande oração. E no último sermão nós começamos a ver a terceira parte, o terceiro grande ensino desse texto, que seria uma grande revelação, que vão dos versículos 20 ao 27. Há um comentarista que diz que esses poucos versículos são praticamente a espinha dorsal, a coluna vertebral. Eu não sou muito bom em anatomia, eu não sei se eu falei a mesma coisa, se eu falei bobagem, mas a coluna vertebral de toda a literatura apocalíptica em Daniel. É por isso que a gente se estende um pouco mais, a gente treme diante de um texto como esse. Assim como Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizendo que foi tremor e temor que ele esteve entre eles, eu posso sentir uma pequena pitada do que provavelmente Paulo sentiu quando foi em Corinto, quando foi abordar esses textos, certo? Qual foi a grande revelação? E eu disse para os irmãos que essa uma não é um numeral, não é uma em sentido de quantidade, já tem apenas uma grande revelação. Esse uma é um artigo indefinido, porque os comentaristas, nenhum deles é capaz de dizer com toda certeza, exaurir tudo que está escrito aqui, certo? Ninguém é capaz, dentre os mortais, de dizer tudo. Então, algumas seria bem apropriado. Quais foram as revelações que Daniel vai recebendo aqui nesse trecho final do 20 ao 27? Nós já vimos que lhe foi revelado que Deus ouve a oração, de um quebrantado, e em terceiro lugar, que Deus perdoa. Hoje nós veremos o que mais está sendo revelado para Daniel. Nós já vimos em sermões passados que essa grande revelação que Daniel recebe acontece quando Daniel estava dominado por uma grande convicção de pecados. Esse episódio maravilhoso, o anjo, aquele mesmo que no futuro vai anunciar a Maria o nascimento do Redentor, é o mesmo que alguns séculos antes chega em Daniel, num momento em que Daniel está quebrantado, está quebrado. Não vem antes. Daniel não foi motivado pela visão para orar. Ele não estava motivado a orar porque tiveram alguma visão, receberam alguma bênção. Estava incentivado a orar por causa de bênçãos e promessas que ele recebe. Não, as promessas, a bênção, essa incomparável experiência acontece quando Daniel está se sentindo um trapo, uma enorme convicção de pecados e as suas consequências, em que o profeta começa a implorar pelo futuro do povo de Deus, porque ele se reconhecia miserável pecador e via o seu povo da mesma maneira. Que coisas preciosas acontecem quando um coração quebrado diante do Senhor. Que experiências maravilhosas, que respostas acontecem quando prostrados aos pés do Senhor, reconhecemos nossa falta, nossa miséria.
Nós vimos já em sermões passados que seus lábios ainda se moviam em oração. Essa oração, não ele estava pensando ainda que nós possamos orar dessa forma em pensamento. Fazemos algumas vezes aqui na igreja. Mas seus lábios ainda se moviam em oração quando o anjo Gabriel veio novamente e o tocou, porque já acontecera no capítulo anterior. Ali Daniel foi assegurado de um tremendo fato, meus irmãos. Desde o primeiro momento de sua oração, Deus a estava ouvindo. Para mim, meus irmãos, seria suficiente parar por aqui. Não precisa revelar mais nada. Não precisa me mostrar sobre o meu futuro. Não precisa revelar mais nada sobre o futuro do meu povo. O fato de ouvir da boca do anjo que sua oração fora ouvida pelo Senhor desde o primeiro momento, porque antes que seus lábios pudessem declarar sua contrição, o Senhor viu o seu próprio coração. Antes, como diz aqui no texto, orei ao Senhor meu Deus, diz o versículo 4, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deus já vira no coração de Daniel que essas palavras seriam proclamadas. Davi disse isso para nós: o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe penetras nos nossos pensamentos e a palavra ainda não chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. O versículo diz: no princípio das tuas súplicas. Não era o seu companheiro dizendo para ele, não era o rabino da sinagoga, não era nenhum mestre da lei, era um anjo enviado pelo Senhor. Lhe diz audivelmente e visivelmente: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. E ele ainda diz mais: porque és muito amado, considera pois a coisa e entende a visão. Daniel estava lendo o texto antes da sua oração. Ele estava lendo o texto, os rolos do profeta Jeremias, e veio da parte do Senhor um exegeta para lhe dar a explicação pormenorizada do que ele estava lendo. E antes de lhe dar o significado do que ele estava lendo, fez questão de dizer: desde o primeiro momento veio a ordem, porque a tua oração foi ouvida. Sabe por quê? Porque és muito amado. Meus irmãos, se o coração de alguém não rasga nessa hora, não sei o que poderia fazê-lo rasgar. E eu vou repetir o que eu disse antes. Não precisaria, poderia continuar com muitas dúvidas. Como é que é esse negócio de 70 semanas mesmo? Eu não entendi direito. Senhor, só não vai me esclarecer? Não tem problema. Essa dúvida eu não preciso ser esclarecida, não, Senhor, porque já foi o suficiente para eu ser encorajado, para que a igreja, o seu povo, seja fortalecido em saber coisas preciosas como estas. Oh, meus irmãos, em alguns momentos o Senhor não precisaria abrir aquela porta para você, o Senhor não precisaria conceder aquele emprego, aquela promoção, curar aquela enfermidade. O que você precisaria saber naquele momento é que, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, apesar de todos os nãos, Ele ama você, Ele ama o seu povo. Mas não obstante esses recursos preciosos que Daniel recebe, ele ainda é informado que ele teria uma pequena visão quanto ao futuro em relação ao povo de Deus, em relação à causa de Deus. Vai lhe ser revelado aqui sobre as ações de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre os decretos de Deus, sobre a causa do Senhor.
Deus está revelando para o seu profeta o que acontecerá na sua causa ao longo dos anos. E era justamente a mesma causa que pesava no coração de Daniel. Era a mesma motivação que Daniel encontrou para poder se prostrar diante do Senhor com jejuns, pano de saco e humilhação. Ele estava angustiado pelo futuro do povo de Deus. Ele estava angustiado pela obra de Deus ao longo da história. E para encorajar o seu servo, ele lhe dá então esclarecimento sobre como será esse futuro. Ele estava lendo os rolos do livro do profeta Jeremias, e o anjo veio lhe dar a compreensão e entendimento. E nós lemos aí no 24 e no 25, começa falando das 70 semanas. E aí então diz assim, eu não vou reler não por causa do tempo, estou preocupado com o tempo, mas eu não vou ficar muito preocupado não, eu vou falar tudo aqui, eu vou terminar Daniel 9 hoje. Eu não escutei ninguém dizer amém. Poxa vida, eu espero terminar Daniel 9 hoje. Amém. Tá bom, então não olhe o relógio não. 70 semanas estão determinadas, diz o anjo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos do Senhor. O que o anjo está revelando para Daniel? Isso aí, ó, o fim das transgressões. 3.4, o fim das transgressões. O Senhor, através do anjo, diz ao profeta: meu povo experimentará o fim das transgressões. O que pesa no teu coração, Daniel? O meu pecado, o pecado do meu povo, a nossa iniquidade, a nossa desobediência, a nossa rebeldia. Não temos nos atentados à tua palavra, e todas as imprecações, ou seja, todos os juízos, todas as consequências da desobediência estão recaindo sobre nós, e até agora não se achou lugar de arrependimento em ninguém, em nenhum de nós. Ninguém ainda se prostrou diante do Senhor, não tem ninguém chorando, não tem ninguém sentindo dor e agonia pelo pecado. E o anjo diz para ele: vou revelar uma coisa para você, haverá um fim para toda transgressão, haverá um tempo que ninguém mais do povo de Deus pecará. Daniel já estava numa sustância total, porque a minha oração foi ouvida num primeiro momento. Eu ouvi que eu sou amado do Senhor. Ele ainda está dizendo que nunca haverá um momento, que nunca mais nós pecaremos, que o pecado não mais nos será uma armadilha, o mal não mais habitará entre nós. Jamais precisaremos dizer o que Paulo diz: desventurado homem que sou. Nunca mais teremos que dizer: quem nos livrará do corpo desta morte, porque a morte nunca mais nos assombrará, nem o temor dela. As transgressões não mais afrontarão a Deus, os pecados que clamam por seu castigo, as iniquidades que clamam por justiça, porque a gente não entende muito essa justiça quando é contra nós. A gente entende um pouco sobre justiça quando a gente está assistindo uma matéria, por exemplo, e a gente pode entender um pouco melhor. Quando aquela mãe, cujo filho, criança, foi morto com requintes de crueldade, ela não tem uma outra palavra, ela não tem outro pedido, senão justiça, justiça. É isso que o sangue inocente clama contra nós, meus irmãos. Jesus, no sermão profético, Mateus 24, 25, lá de Mateus, ele vai dizer que o sangue dos inocentes clamam da terra. Ele vai falar de profetas e enviados que o povo de Deus matou, muitas vezes de forma literal, como Zacarias, que Jesus diz lá, que mata lá no templo.
Mas Daniel está ouvindo aqui que esses mesmos pecados que clamam por seu castigo, que a iniquidade que clama por justiça, serão removidos da presença de Deus. Será feita a reconciliação para resolver o problema da iniquidade que causa a separação entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Nunca mais pensamentos me enganarão, nunca mais meus olhos me trairão, nunca mais meus lábios ofenderão o Senhor. Que bênção, meus irmãos! Mas para isso acontecer, nós precisamos estar cometidos da gravidade do nosso pecado. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos permita agonizar pelos nossos pecados. Nós precisamos sentir a dor das nossas ofensas. As Escrituras falam que Deus se indigna todos os instantes conosco, e nós racionalizamos as nossas faltas. Nós justificamos os nossos adultérios dizendo que o meu marido não me deu muita atenção, minha esposa não supre todas as minhas necessidades, ou o que eu podia fazer também, ela me tirou do sério. E assim nós vamos racionalizando nossa imoralidade, nossos pensamentos impuros, uma vida impoluta diante do Senhor. Só assim nós teremos um sentimento de encorajamento, nem sei dizer, de alívio, essa palavra, de alívio, porque será feita a reconciliação para resolver o problema da iniquidade que causa separação entre nós e Deus. Há aqui no hebraico uma questão interessante. Jeremias fala mesmo 70 semanas, mas o anjo aqui, que na nossa tradução está escrito 70 semanas, na realidade são 70 setes, essa é a tradução literal. Um dos comentaristas que eu pesquisei disse que houve até pesquisa matemática com um matemático para ajudar a calcular, porque os acontecimentos aqui estavam sendo preditos. Nós olhamos e já vimos muitos desses acontecimentos, muitos deles. Então, mas não encaixa 100%, porque a linguagem é simbólica. Como Jesus vai dizer para os seus discípulos, não nos cabe conhecer tempos e épocas. E este é um dos recursos, viu, seminarista Gabriel? Um dos recursos de interpretação de profecia. Uma das ferramentas de interpretar a profecia é levar em conta que a profecia não se preocupa, não se propõe a dizer exatamente como e quando as coisas serão, mas para quando acontecerem, já está revelado o que aconteceria. Então qual é o propósito dela? Despertar-nos em nós que acontecerá, quando e exatamente como, não importa, o Senhor requererá de nós fé. E como muitas já se cumpriram, nós podemos olhar para aquelas que ainda não se cumpriram com a mesma convicção de quem sabe que se cumpriram as promessas até aqui, as outras também se cumprirão. Que conforto, meus irmãos, essas palavras devem ter trazido para aquele velho profeta. O enorme pecado de seu povo havia sido um grande fardo em sua oração. Agora ele ouve que Deus vai dar um fim ao pecado. Segundo, ou 3.5, estamos nessa grande revelação. O que mais o anjo revela? Ele revela a retidão eterna. 3.5. Após 70 setes, a retidão eterna será trazida. O Evangelho, a boa nova, que anuncia o que nós acabamos de ouvir aqui, a eliminação do pecado, promete mais do que isso. E não só fala sobre o perdão dos pecados, não fala apenas sobre o cancelamento de nossa culpa, e não somente nos deixa limpos aos olhos de Deus,
O Evangelho nos promete mais do que isso. Mostra-nos como os pecadores, chamados, eleitos pelo Senhor, podem ser recomendados a um Deus ofendido, tornando-se retos aos seus olhos. Ele não só eliminará os pecados do seu povo, Daniel está ouvindo, como vai fazer desse povo sua família. Ele não vai só limpá-los, mas vai transformá-los à imagem do seu Filho. Então Deus não só vai olhar para esses pecadores como não pecadores mais, mas quando olhar para eles, verá a imagem do seu próprio Filho neles. Daria para falar bastante coisa sobre isso, sobretudo para nós que temos filhos e temos uma queda enorme por eles, não é não? Como nós amamos nossos filhos. Como você olha, diz, quando você já deve ter visto isso em casa. Você está conversando com a sua esposa, ela está olhando para você de um jeito. Aí seu filho chega para falar, ela olha para ele na mesma hora, o olhar é outro, não é não? Aquele olhar de peixe morto assim. Que foi? O que você quer que a mamãe faz para você? O miserável do marido acabou de procurar saber se tinha janta. Esquenta alguma coisa aí, sobrou uma coisa do almoço. Aí o filho chega e fala: mãe, tem uma coisa para comer? Mamãe vai esquentar janta para você. Você não quer janta? O que você quer que a mamãe faz para você? Aí o marido fica na cola dele, fala: opa, vou ficar na cola do miserável aqui, porque sai para ele, eu pego uma rebarba. É como se essa mãe ou esse pai olhasse para a pessoa mais degenerada desse mundo e visse a imagem do seu filho nessa pessoa. Olha o que o texto diz para nós. 24. Vamos reler o 24 com força aí, irmãos? Acorda aí, me ajuda. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. E agora é a segunda parte: para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos. A segunda revelação é essa: vocês não só serão perdoados, vocês serão como filhos. Vamos seguir adiante aqui, 3.6. Está acabando já, tá, irmãos? 3.6. O que mais o anjo revela ao profeta? As visões e profecias serão seladas, que vocês acabaram de ler no final do versículo 24. O que isso significa? E como isso também encorajou o profeta? E como isso pode fortalecer a igreja? Daqui a 70 setes, as visões e profecias serão seladas, tudo estará cumprido na história. Imagine aqueles rolos que até então havia dos textos da palavra de Deus. Imagine aqueles velhos rolos. Ao chegar no final deles, ele é enrolado e selado. Significa que a leitura terminou. Todas as promessas se cumpriram. Tudo já aconteceu. Acabou a história como nós a conhecemos. O livro é fechado, ele é selado. O anjo diz a Daniel que já houve muitas profecias e visões a respeito do futuro. Todas elas se cumprirão daqui a 70 setes. Isso também encorajou Daniel, porque tudo se cumprirá exatamente como profetizado e como prometido. Então fique tranquilo, Daniel, apazigue o seu coração, porque todo mal e perversão do seu coração que você está sendo afrontado ou confrontado, toda a perversão do seu povo, toda a sua indignação,
Há promessas de livramento, de alívio para todas essas coisas. E haverá um momento que todas elas se cumprirão. E o rolo do livro que registram essas promessas serão fechados, porque não sobrará mais nenhuma a se cumprir. 3.7. Agora no outro versículo 25 nós vemos que será ungido o Santo dos Santos. Finalmente, daqui a 70 setes, será ungido o Santo dos Santos. Vamos ler o versículo seguinte, que é o... no 24 mesmo já fala, e depois ele vai continuar no 25, o que significa esse ungir o Santo dos Santos. Não vou ler agora não. Certamente a palavra ungido, que vai aparecer aí no versículo seguinte, que a gente não vai ler agora, mas está aí com letra maiúscula inclusive, certamente, com toda certeza, essa palavra ungido, o significado dela é Messias, que significa o ungido, ou o prometido, e no grego é Cristo. Então Cristo não é nome, certo? Messias não é nome, até conheci um Messias, deram um nome para uma pessoa lá em Vargem Grande que chama Messias, mas o Messias na Bíblia é significado de ungido ou prometido. Então o profeta está dizendo que o Messias que vem será o Santíssimo Deus, e Jerusalém presenciará tudo isso. 70 setes estão determinados. É isso que Gabriel declara ser o conteúdo da profecia quanto ao futuro. Ao ouvir tudo isso, meus irmãos, aquele velho profeta deve ter sentido uma satisfação, um gozo na sua alma. Indescritível. Durante a maior parte da sua vida, 3 vezes ao dia, ele abria a janela da sua casa e orava em direção a Jerusalém. Peso no seu coração em relação ao povo de Deus, ao povo que lhe é chamado pelo seu nome. O zelo com as promessas de Deus. Nós vemos aqui ele na sua oração falando o povo que Deus tirou do Egito, reconhecendo as promessas e a história. O Deus que se revela como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua posteridade. E tem muitas orações dessa forma. Moisés foi um dos primeiros que faz oração desse jeito, em favor do povo. Naquela ocasião no deserto, quando o povo, por conta da idolatria com aquele bezerro de ouro, o Senhor diz para Moisés que desceria e eliminaria o povo. Moisés passa 40 dias em jejum, prostrado diante do Senhor, clamando em favor do povo. Mas nós vivemos, talvez, do renascentismo para cá, de algum momento na história, uma vivência individualista perversa. Nós não nos importamos com quem não veio, nós não sentimos a falta de quem não está entre nós. Nós somos egocentrados em nós mesmos, e qualquer carinha feia para nós nos desagrada, porque nós somos egocentrados, olhamos apenas para nós, e qualquer coisa nos afeta. Não nos importamos, entramos e saímos, e não nos importamos com o que está à nossa volta. E às vezes não nos importamos não só por omissão, muitas vezes demonstramos que não nos importamos por ação, falando mal da igreja, criticando a liderança de forma injusta e inadequada, deixando a Bíblia de lado, que diz: se teu irmão pecar contra você, vai tu e ele só e adverte-o. Falamos mal do irmão pelas costas, criticamos a igreja nos corredores, muitas vezes falamos mal da igreja na cozinha de casa, na mesa de casa, arrefecendo o coração dos nossos filhos, desanimando a nossa família de seguir o Senhor. Daniel foi levado a orar por um profundo senso de pecado seu e do seu povo, mas não é que ele está discriminando ou incriminando o povo, ele está com zelo em relação ao povo. Ele está indignado porque o povo não se converte, não clama ao Senhor, ele está dessa forma.
Então Daniel foi levado a orar por um profundo senso de pecado seu e de seu povo. E isto foi uma grande bênção. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Vai ser bem rápido mesmo. Essa mesma bênção foi prometida para nós. Alô, você aí. Essa mesma bênção foi prometida para nós. Essa mesma bênção foi prometida para você. Termos o nosso coração pesado pelo nosso pecado, nos indignar pelo nosso pecado, sofrer pelo pecado dos nossos irmãos, sofrer para aqueles que ficam pelo caminho. Na quarta-feira nós lemos aqui no nosso estudo do Catecismo Maior uma profecia do profeta Zacarias, que disse assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Oh, que bênção! Nós somos descendentes de Davi. Esse Jerusalém aqui é o povo de Deus, não é aquela cidade que não existe mais. Vai derramar o Espírito da graça e de súplicas. Olha o que esse Espírito da graça fará com o povo de Deus. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem foi traspassado pelas nossas enfermidades? Quem foi? Jesus Cristo não foi morto apenas por aqueles que estavam lá naquele dia, que disseram crucifica-o, porque todos nós dizemos crucifica-o quando pecamos. Foi por causa dos nossos pecados, daquelas mentirinhas que nós dizemos, por causa daquelas indisciplinas nossas, que ele foi morto. Se nós fôssemos perfeitos, se nós não pecássemos, não haveria necessidade de Cristo ser crucificado. Então olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Assisti um pedaço de um podcast esses dias, em que uma médica fala de um paciente com Alzheimer, que ela acompanhou alguns anos atrás, um senhor, um almirante da Marinha, e que não reconhecia nem os filhos, mas ele mantinha certos hábitos, como levantar de manhã e ler o jornal todos os dias, enquanto tomava café. Certa ocasião morreu um filho dele. Irmãos, estou bem abusado na hora ali, ó. Eu vou encerrar por aqui, a gente retorna então semana que vem. Pode ser? Sim ou não? Ou não? Então para o Moisés eu vou terminar a história, porque foi o único que falou não. Quem falou não também? Então para vocês três aí, para os 4, 5, está melhorando a clientela. E eles pensaram assim: nem vamos falar para ele, porque ele não vai saber mesmo, não vai sentir nada. Só que por ele ser uma pessoa importante lá no Rio de Janeiro, saiu no obituário do jornal. E ele de repente, lendo o jornal, ele disse assim: nenhum pai, um senhor com Alzheimer, nenhum pai deveria viver para ver seu filho ser sepultado. Eu quero ir nesse funeral. O pessoal ficou assim: como é que pode? Ele foi no funeral, abraçou o rapaz do caixão, chorou amargamente, se despediu do menino. O menino se já era adulto, e de repente voltou, fugiu a sensatez de novo, e ele perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Quando eu li esse texto na quarta-feira, eu pensei: a dor de sepultar um filho talvez seja uma coisa tão dolorosa, capaz de fazer um homem senil sentir dor. Alguém que não reconhece mais os seus filhos, não reconhece a sua sombra, não sabe mais quem ele é, o que ele está fazendo aqui, o que ele acabou de comer, ele não sabe. Mas a dor é tão grande, capaz de fazer com que ele sinta essa dor, passe todas as barreiras do seu cérebro morrendo e fazer ele sentir dor. O profeta Zacarias está dizendo aqui que o Espírito da graça produzirá em nós um amargor, porque nós traspassamos Jesus Cristo, a dor, como se nós estivéssemos sepultando o nosso primogênito.
Mas eu não vejo na minha vida, meus irmãos, e eu não vejo entre os nossos irmãos nesses dias, que nós sintamos uma mínima dor por causa do nosso pecado. Que dirá uma dor como se nós estivéssemos sepultando o nosso primogênito. Que dor eu sinto, irmãos, assistindo um filme que tem a morte de um filho. Eu já fico assim, já vou olhar no quarto para ver se está tudo bem com o Mateus. Isso não era tudo o que Gabriel tinha a dizer, meus irmãos. Tem mais. Dos 25 a 27, ele explicou para Daniel que os 70 setes seriam divididos em 3 períodos. O primeiro período será de 7 setes, o segundo de 62 setes. Então haverá outro 7 no final. O primeiro período terá início na reconstrução de Jerusalém e do templo, e que duraria até a vinda do Messias. E ocorreria ainda 2 divisões nesse período. No final do primeiro período, do primeiro daqueles 7 setes, se daria quando as praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos, provavelmente nos dias de Esdras e Neemias. A seguir virá a segunda divisão de 62 setes, durante a qual nada é predito que vai acontecer. Mas no final dessa segunda divisão de 62 setes, aconteceria o que? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E a morte do ungido, que é profetizado aí no 26, diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. É o general Tito, que virá com um mar de soldados e destruiria o templo. Assim cessaria os sacrifícios, não haveria mais necessidade, não porque o povo não acreditasse nele, nos sacrifícios, mas porque não haveria templo mais para executá-los. Eu estou correndo aqui, pulando, tá? O que mais é profetizado em relação a esta semana? No 27, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Jesus Cristo fez esta aliança quando disse: isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos vossos pecados. E diz no 27 ainda: na metade da semana fará cessar o sacrifício. O ungido fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fez isso também, porque quando ele foi sacrificado de uma vez por todas, como diz o autor aos Hebreus, o véu do templo foi rasgado ao meio, e o caminho para o Santo dos Santos foi permanentemente aberto pelo sacrifício único do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nunca mais se repetiria. Não haveria mais necessidade dos rituais, dos sacrifícios do Antigo Testamento. A destruição de Jerusalém, prevista aqui, tornou isso impossível a continuidade desses rituais e desses sacrifícios.